Olá, pessoal! Estamos aqui animados para iniciar mais um vídeo com perguntas interessantes, algo que vai esclarecer muitas dúvidas e te abençoar grandemente. Mas antes, quero te pedir, nos dê um like, se inscreva se você não é inscrito e compartilhe depois o vídeo com seus amigos, né, e contatos. Cid, é um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu, pastor. Vamos para mais uma rodada de perguntas aqui. Do que Deus fez, você tem duas coisas para você aprender já. O que Deus criou e o que Deus redimiu. E como que ele redimiu? Você pega os tabernáculos. Então você vê que vamos aprender sobre redenção. Dá muitos vídeos. Muitos vídeos sobre redenção. Então, isso e não é o que Deus é. É a parte que a gente teve acesso, né? Teve acesso. Do que Deus é, tem uma pequena parte. Eles conheceram, porque não tinha como Deus mostrar todo o seu amor numa criação sem o pecado. Não que Deus precisasse do pecado, mas o pecado colaborou para que a graça se manifestasse. Que graça é favor imerecido. Então, por exemplo, quando as pessoas leem lá, quer ver? Efésios 3, versículo 3 até o 10. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando lesdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo, e de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, essa parte aí, ó. A dispensação. Lê essa última frase, leu aí agora. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, aqui está falando de um mistério que esteve oculto em Deus, que tudo criou. Aí a pergunta é: esteve mistério só para os homens e para os anjos não? Ou esteve em mistério pleno? Você vai descobrir que teve mistério também para os anjos. Porque olha o versículo 10. Para que agora, Para que agora, vai. pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então agora os principados vão ter acesso. Que vai ser revelado aonde? Na igreja. Então eles não tinham esse acesso. Da multiforme sabedoria de Deus. Se eu perguntar para você assim, o que você acha? O que é a multiforme sabedoria de Deus? Não sei te falar. É uma pessoa. Cristo. Cristo. Me prova que é Cristo. Multiforme sabedoria. O que é a sabedoria de diversas formas? Multiformes. O que é isso? É Cristo. É Cristo que revela essas multiformes. Me dá um exemplo. Lê lá para mim em Coríntios capítulo 1, versículo 30. Depois você vai no Coríntios 2,7. Lê 1,30, depois lê 2,7. 1,30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Tá vendo? Porque foi feito por Deus sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus. Agora, vai no capítulo 2, versículo 7. Então, quem é a sabedoria de Deus? Que foi revelada e manifestada. Se eu quero conhecer a sabedoria de Deus, eu tenho que conhecer a Cristo. Está dizendo o texto. Então, um mistério que esteve oculto nas eras passadas. Nós lemos lá em Efésios. Aquelas eras ali são aions. Né? Para os anjos também. Porque se os anjos soubessem e tivessem aprendido lá, eles não precisariam aprender lá em Efésios 3,10. Então, eles não sabiam até então. Então, Cristo era um mistério oculto. Né? Lê para mim, por favor, aí. 1 Coríntios 2,7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Tá vendo? Então, estava oculta essa sabedoria. Então, os anjos não poderiam aprender muito do caráter de Deus. Porque quem revela Deus é aquele que é a imagem do Deus invisível. Quem revela Deus é aquele que é a palavra de Deus. Porque Deus se revela pela sua palavra. E a palavra de Deus é o Filho, ele é o Verbo.
Então, isso esteve oculto muito tempo. Então, esse aspecto eles não tinham como aprender muito. Claro, eles aprenderam algo do caráter de Deus, que Deus é santo. Os próprios serafins são guardiões da santidade de Deus. Que Deus é glorioso. Os próprios querubins mostram a glória de Deus, que é a glória da criação. Você vê as cabeças dos querubins, em cada cabeça você tem ali uma cabeça de um grupo, dos domésticos, do homem, das aves, né? Então, você tem ali uma manifestação da glória de Deus. Mas, alguns aspectos do caráter de Deus, da misericórdia de Deus, o amor de Deus, isso não estava muito disseminado, não era muito conhecido. Só para a gente fechar aqui, vai em Colossenses capítulo 1, lê o versículo 26 e 27, depois você lê o capítulo 2, versículo 3. Só para nós fecharmos esse vídeo aqui, nessa pergunta do desenvolvimento que os anjos teriam, né? Nessa época, eles podiam, né, desfrutar indizíveis prazeres do conhecimento inesgotável dos tesouros da sabedoria de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos. Esteve oculto em todas as eras, tá vendo? Você pega esses textos com Efésios 3:10, você descobre que Cristo viveu no meio dos anjos. Mas ele era o anjo Javé, não é o anjo do Senhor, é o anjo Javé, né? Olha que coisa interessante. E ele viveu no meio dos anjos, se identificou com os anjos, tinha a mesma condição de poder dos anjos e viveu ali um tempo. Claro, revelando o coração do Pai. Crido por muitos e duvidado por outros. Com certeza. Como acontece hoje. Então, só que quando chegou a plenitude dos tempos, onde o Pai ia trazer a redenção cósmica para tratar com as coisas celestes, de acordo com Colossenses 1:20, e as coisas terrenas, então o Filho, ele encarnou para o cumprimento desse propósito. Isso é muito interessante. E aí, na vida de Jesus, você encontra, né, esses 4 aspectos: nascimento, vida, né, morte, ressurreição e ascensão. 5 aspectos, né? Muito interessante. O 2:3 você leu também? 2:3? Não. Colossenses 2:3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, por que não foi na eternidade? A pergunta que a pessoa fala: vou fazer o que na eternidade? Só para você, eu acho que deu para entender aqui agora, né? Podemos conhecer no aspecto físico o quê? A obra de Deus. Me fala uma coisa, se você gosta de conhecer lugares diferentes, Claro. imagine e fala assim: vamos fazer uma viagem, vamos lá para Andrômeda. Vamos. Estou indo para Paris. O que é Paris em relação ao universo restaurado com a glória? Então, você pensa, as pessoas não pensam. Na eternidade você tem o quê? Vou dar aqui resumido. Você vai se autoconhecer, porque nós já vimos lá, 1 Coríntios 13:12. Você vai conhecer o que Deus criou. Ah, você conhece o que Deus criou? Conhece. Mas como Deus criou? A constituição de cada coisa. Pensa você conhecer. Ah, como é que foi feita essa questão? A composição desses atos. Você vê que é muito superior. Depois disso, tem um aspecto espiritual que é a redenção. Né? Aonde atingiu a redenção, né? Por exemplo, o Cordeiro Pascual é um memorial. Depois dessa questão da redenção, você vai descobrir o seguinte: aquilo que Deus é, os tesouros inesgotáveis da sabedoria de Deus. O que é inesgotável? É inesgotável, porque está sempre revelando. Eu diria assim, nós vamos gastar um tempo que a gente nem imagina para descobrir só essa parte física. A obra de Deus, o que Deus fez. Aí depois, assim, de muito tempo, você tem lá um infinito para conhecer aquilo que Deus é. Que é muito tempo. Então, todo ser terá desenvolvimento espiritual, psicológico, na eternidade. Com certeza.
no aspecto físico e no aspecto espiritual.